Boa tarde, bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, curadora e mediadora desse grupo maravilhoso. Estamos aqui nesse universo clariciano, todos submersos nessa energia alucinante da Clarice, que traz a gente para ouvir a voz do silêncio, traz a gente para ir de encontro com aquilo, com aquilo que a gente tem de mais profundo dentro da gente. Ela nesse breve, né, nessa coisinha que nós selecionamos para a gente ler nessa ciranda, ela vai para a essência, ela vai numa oração, né? Ela vai numa Ave Maria, ela vai nesse âmago da vida, nos primórdios da humanidade, ela vai na essência, ela vai no núcleo, ela vai no nosso mais profundo vazio. Eu não sei se todo mundo sente igual. Eu acho que cada um deve ter uma forma de entrar na Clarice, de ler a Clarice, de sentir a Clarice, mas é impossível sair sem estar sem inteira nesse processo, né? A gente não é mais o que era, né? A gente lê a Clarice de uma forma que ela nos transforma, ela nos faz olhar para trás, ela nos faz desmontar toda a realidade que a gente vive. Ela faz a gente, através de um sonho, de um ritual, né? Ela tem um ritual de magia aí nesse capítulo. Ela tem o lance do aborto, ela tem o lance da opção pela vida ou não, ela tem o lance ela consegue olhar a humanidade inteira através dessa janela, através dessa casca dura da barata, né? Dessa coisa, dessa máscara que ela vai tirando, ela vai se descascando e ela vai tirando as nossas máscaras e de repente a gente se encontra com os nossos medos, né? Com os nossos crocodilos, com os nossos seres que rastejam. E é uma coisa, uma catarse, enfim. Fiquei mexida, né, para variar, e cada vez que a gente lê, não é a primeira vez, não é a primeira leitura, não é a segunda, e cada vez que a gente lê, a gente tem uma forma diferente de visão do processo. Agora, na quinta-feira, a gente está com a Casa Frida lendo a biografia da Clarice, juntas também, essa coisa de nos dar as mãos, ela traz o leitor, ela pede desculpa nesse capítulo, nesse para o leitor, né? Desculpa para onde eu estou te levando, ela fala, mas você tem que me acompanhar. E aí eu recebi um e-mail hoje de manhã, não sei se está aqui, mas ela chama Gláucia, e ela fala assim, eu não sei, eu estou começando. Eu falei, meu Deus, que coragem começar na paixão segundo GH. Né? Eu achei tão... Falei, mas vamos lá, vamos acompanhar, vamos nos dar as mãos e vamos caminhar nessa viagem, nessa volta, nessa busca, nesse mergulho no próprio vazio da existência que nos chacoalha e que nos faz voltar para a superfície de uma forma completamente diferente. E eu assisti ontem um filme que chama Flow, um desenho lituano, desculpa, sobre um gato também que ele se depara assim com a ausência total do homem na Terra. E é uma coisa também, uma viagem, né? Essa coisa dos animais, e a Clarice traz muito isso dos animais para a gente, fala, Aninha, já te ajudo. E ela traz isso, e mexeu muito comigo também, essa coisa dessa solidão do homem, né? E é como a gente tem que partilhar a vida, né? Um desenho, eu recomendo, é lindo, mexeu, é diferente de todo, de Disney, da Pixar, completamente diferente. O cara dá um mergulho nele mesmo, ele vai e traz pessoas juntos. O diretor até fala, eu trouxe outras pessoas para entrar junto comigo na minha solidão, né? Ele fala que é um pouco da vida dele, mas é linda a história do gato, é um gato. E não é uma barata, mas a Clarice traz a barata e a gente vai entrar nessa história da barata aqui hoje. Já falei muito, vou passar a palavra para a Carla. Bem-vindos, Maria Augusta, Adriana, Catarina, Maria Cristina, querida, Esther aqui com a gente também, Aninha. Feliz de estar com vocês. E vamos juntos nisso, né? Vamos nos dar as mãos e vamos trazer a Clarice para a gente, tirar um pouquinho dessa Clarice que nós temos dentro de nós, né? Carla, a palavra é sua agora. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. E
Fiquei pensando um pouco, né, como essa parte que a gente vai discutir hoje, a gente vai entrando em camadas mais profundas, né, mais densas, mais difíceis. E aí me vem muito uma imagem de um mergulhador, né, para você fazer mergulhos técnicos muito profundos, você tem que estar sempre ancorado com alguma haste, se você tiver alguma emergência, para você poder subir é, de uma maneira segura. E eu acho que é um pouco esse convite que a Clarice faz nessas 6 partes que a gente vai discutir, porque ela vai se aprofundando nesses pensamentos, mas o tempo todo de mão dada com nós, leitores, né? Então, é como se ela tivesse essa ancoragem, né, de poder mergulhar, né? Que a gente pode pensar muita coisa, o que seria esse mergulho, se seria um momento em que ela vai, né, entrando em questões muito profundas dessa pré-história, não só a partir da pré-história da vida, mas também da própria pré-história, pensando na infância, né, na origem da vida. É, e é muito interessante, porque acho que a primeira parte, né, até uma pessoa me perguntou como que ela se localiza por esses capítulos do livro. E é interessante como eu também senti essa necessidade de numerando como se fossem capítulos. Então, eu numerei essa parte que nós estamos de capítulo 14. A gente vai começar pelo capítulo 14, porque ela vai, né, parece que tem um respiro, tem uma brecha para começar um próximo, e aí a gente vai até o capítulo 19 aqui da minha marcação. E aí eu fiquei pensando muito nesse entre, né, entre uma parte e outra, capítulo 14, 15, que ela vai falar muito desse lugar neutro, né? Que depois acho que a gente pode ir pensar e discutir o que vocês pensaram, o que seria esse neutro artesanato de vida, né? Que é uma frase belíssima, né? Que daria para a gente pensar é, que a vida ela é um artesanato, né? A vida ela precisa ser tecida e que vem desse neutro, desse entre, né? Entre um capítulo e outro, entre o nascimento e a morte, entre se tem a vida. E aí eu fiquei ouvindo a Cláudia falar do Flow, que é belíssimo. Eu também fiquei muito emocionada com esse desenho. É uma animação e é muito interessante porque é um gato que faz amizade com bichos totalmente diferentes dele. Então você vê um pássaro, você vê uma capivara, os cachorros, até os cachorros se tornam amigos desse gato. E eu acho que é uma animação que fala muito sobre a alteridade, né? De como que é viver com a diferença, com o outro que é diferente de nós. E acho que a Clarice, principalmente aqui no GH, ela fala muito sobre isso, né? Sobre conviver com a alteridade, com aquilo que é estranho, mas que também é nosso, né? Que também faz parte de nós. E aí tem essa barata, né? Que é uma das personagens principais assim do livro. E a partir da barata ela vai indo para os astros e depois ela vai para a infância. E aí ela entra em todos esses bichos, né? Crocodilo, lagosta, os crustáceos, né? E eu fui anotando aqui vários bichos dinossauros, e esses bichos pré-históricos, né? Esses bichos das profundezas. E aí dá para a gente pensar muita coisa, é muito metafórico, é muito difícil esses capítulos, mas eu fui remetendo muito a essa questão da origem da vida, das coisas, né? Então, voltando para esse neutro artesanato de vida, que é como a gente vai começar aqui esse debate. E aí eu vou falar um pouco do que eu fui anotando, não quero me estender também muito para a gente circular, mas nessa primeira parte do capítulo que eu nomeei 14, que não existe isso, né? Foi uma criação minha, me chamou muita atenção, fiquei pensando no livro A Descoberta do Mundo, o quanto tem semelhança com esse neutro artesanato de vida, que é um dos livros da Clarice, A Descoberta do Mundo, um livro de contos, belíssimo também.
E o quanto parece que ela está tentando descobrir o que que é o mundo, né? Como que a vida acontece. é, E aí ela começa esse capítulo falando de como que a gente torna familiar o que é infamiliar. E aí a gente volta, né? Não tem como não pensar na psicanálise, trazendo aqui a Casa Frida, que é muito, né? Não tem como, assim, acho que é um tratado mesmo de psicanálise, a gente lê Clarice. O infamiliar, ele se torna familiar a partir do momento que a gente integra essa diferença, voltando para a questão da alteridade, né, do que é diferente. E aí ela vai dizendo desse sentir, que não é sobre o entendimento, é sobre você sentir o gosto das coisas, dessa matéria viva, né, de sentir a matéria viva. E aí eu fiquei pensando, né, mais uma vez na origem do homem, né, do desenvolvimento humano. Todos nós já fomos bebês, né, nascemos bebês, e o bebê ele vai descobrindo o mundo colocando os objetos na boca, né, querendo experimentar, sentir o gosto, o tato, até ele conseguir nomear dentro da cultura, né, que a gente vai aprendendo que como nomear uma cadeira como cadeira e se comunicar e dizer sobre sentimentos, mas tem muito, primeiramente, esse sentir, né? Primeiro a gente sente para depois poder entender. Então, acho que ela traz muito essa concepção nessa passagem. E aí, uma outra coisa que me chamou muito a atenção também nessa primeira parte é um pouco essa diferença de iluminação do quarto. O quarto também, para mim, é muito um personagem dessa história, o quarto, a barata. E é esse quarto meio lusco-fusco, né? Que tem um momento em que tem esse sol e de repente vem uma nuvem que cobre o sol. E aí ela fica nessa sombra, né? Ela tá ali na sombra. É, e ali que ela vai sentindo, que ela começa a sentir algo perigoso acontecendo. Esse quarto que começa a respirar, esse quarto que é um lugar vivo, é um quarto que se torna um lugar perigoso. E aí é quando ela volta à memória, né? Ela volta a reviver o momento que ela tem, que ela pratica o aborto, né? Que ela a lembrança do aborto que ela viveu. E ela se identifica com essa barata, né? A barata que ela vê, essa barata grávida, né? Uma barata fértil com 2 ovários. E de repente ela se recorda do dia que ela está indo fazer o aborto e dessas horas intermináveis enquanto ela caminha até chegar, né, na clínica para realizar o aborto. E eu achei muito profundo, assim, né? O quanto parece que ela está ali num exercício de rememoração dos momentos em que ela se sentiu mais desamparada, né? Que ela vai se perguntando como que ela vai conviver com isso que ela cometeu, né? O que seria um ato de você tirar a vida, né, de algo que está começando. E ao mesmo tempo que parece que ela vai se perdoando também, que ela traz orações, que ela faz uma prece. É muito bonito também ver nessa passagem, né? E, e aí ela diz que em determinado momento ela começa a sentir dificuldade para respirar, né? Parece que ela vai ficando muito ansiosa, que ela diz para o médico, né? Que ela parece que está ali quase com uma ansiedade muito forte para resolver logo aquele momento, né? Em que ela decide fazer esse aborto. E aí parece que naquele momento que ela está nessa hora perigosa, nessa sombra, ela começa a reviver essas emoções. E aí, enfim, eu fiquei pensando se era algum sentimento de culpa, né? O que que seria essa oração à mãe que ela faz, né? Que ela direciona à mãe. E ela tá matando a barata também no quarto, né? A barata, ela tá com essa massa branca exposta e tá ali repensando tudo que ela viveu, né? Bom, aí depois do próximo capítulo, e mais uma vez algo enorme prestes a acontecer, e aí ela fica se perguntando o que que é ser uma mulher, o que que é Deus, e ela pede a mão, mais uma vez, do leitor.
e ela vai vomitando, né, esses últimos restos, né? Parece que tem sempre alguma coisa que resta, pensando também, né, que trabalho que ela está fazendo ali, né, de rememoração, de elaboração das coisas que ela viveu, dela também poder se perdoar daquilo que ela passou e que foi muito difícil. E aí ela chega nessa parte do silêncio que a Cláudia já trouxe, que eu achei também muito bonito, né? Porque ela fala que o silêncio é a respiração do mundo. Então eu fiquei pensando, se o silêncio é a respiração, ele não é uma ausência de som, ele é o som da vida, né? Esse silêncio que é o som da vida. Então tem sempre algo neutro que mesmo sem a gente perceber, ouvir, é o que mantém esse artesanato da vida, né? Voltando para essa frase, né? O que seria esse neutro artesanato da vida? Enfim, e aí tem toda essa questão da identidade que ela vai trazendo sobre de onde surge a vida. E aí, mais uma vez, né? Pensando na identidade, ela fala dessas iniciais, né? Então, uma pessoa que está narrando que não está pronta, ela só tem a inicial, ela não está completa, né? Então, parece que ela está ali num exercício é, de tentar entender quem ela é, né? De tentar dar uma forma, de buscar o núcleo das coisas, né? Dessa vida, né? O palpar o que está dentro. E aí no capítulo 17 tem uma frase que também acho muito forte, que é o perder-se é um achar-se perigoso. Então a gente vai acompanhando, né, a GH se perdendo desse quarto vivo, e ao mesmo tempo o quanto ela está se encontrando ali, né, fazendo associações das coisas que ela viveu, né, o que seria a vida, o que seria você ter alegria, né? Será que a alegria vem de um ato que é um pecado? O que seria Deus? O inferno? Enfim, ela vai fazendo várias perguntas filosóficas que questiona também o nosso modo de se organizar na civilização, né? Do que é o certo, do que é o errado. E aí um ponto que eu também queria ficar nessa parte 17, que ela vai falar do sonho, que o quarto se torna familiar como um sonho. E ela diz, né, que o sonho é uma outra lógica. E aí eu fui pensando, né, claro, o sonho da psicanálise, ele realmente ele é uma outra lógica, o sonho ele traz o significado de alguma coisa, muitas vezes de um desejo que está oculto. Então, a diferença aqui é que ela não está dormindo naquele momento, ela está acordada, ela está sonhando acordada. E se a gente pensar, né, que o sonho a gente se transforma para a gente vai começa a criar imagens, a gente cria histórias às vezes que não tem sentido algum, né, que a gente cria dentro enquanto a gente dorme. Aqui ela está criando tudo isso acordada. Então a gente poderia dizer que ela está tendo ali quase uma epifania, ela está um pouco nesse lugar, né, que ela está vendo coisas ali acontecendo dentro desse quarto. E aí, logo em seguida, vem essa exaustão, que ela dorme, ela finalmente dorme, que é muito bonito isso do colchão, né? Que ela puxa esse colchão do quarto e consegue se entregar para o sono, né? Tem uma entrega ali que parece que ela está muito cansada mesmo de estar nesse mergulho, né? Esse mergulho está deixando ela muito cansada. E aí, a parte 18, que é a penúltima parte que a gente vai discutir hoje, tem essa imagem da janela, né? Que ela sai dessa janela e vai contemplar o mundo, né? Que é um império. E aí eu pensei muito numa cena de um filme Mar Adentro, que é um filme com Javier Bardem, um filme lindíssimo, e que ele não consegue se movimentar. E ele sonha que ele salta de uma janela e vai para o mundo, e ele sai voando, chega no horizonte, no mar, naquela imensidão. E é muito parecida com essa passagem que a Clarice traz, né? Porque aí ela se transforma em rainha, em rei, né? Em esfinge, leões, ela vai, né, para outros tempos, ela volta para o passado, para a origem do mundo, essa antiga profundidade das coisas, né? Eu achei
Nossa, é muito intensa essa parte da janela, né? E aí eu fui pensando também, né, depois, logo em seguida dessa parte, ela vai falar dessa memória perdida da infância, que aí ela cita, né, um momento, o homem do futuro, olhando para os primórdios. E aí eu pensei, né, o homem do futuro seria os adultos, talvez olhando para esse tempo perdido da infância, né? Que a gente não tem essa memória inicial, né, dos nossos primeiros anos de vida. E aí parece que ela consegue, né, ter essas emoções, ela não consegue resgatar, mas ela sente, né? Tem muito esse sentir. E ela cada vez mais voltando mais para esse interior. E aí, na última parte que a gente vai discutir aqui hoje, eu já estou terminando, prometo, ela vai falar desse perigo de pensar, né? Que que está presente também naquele conto As Águas do Mundo, que para mim é um dos mais lindos e profundos da Clarice, que é essa mulher que está diante do mar e que se indaga, né? Ela começa a se perguntar, se questionar, e o perigo de você se questionar, né? E mais uma vez me veio essa cena do mar, dessa imensidão. E aí ela resgata todos esses bichos pré-históricos. E aí tem essa frase também, né, que o vazio é o transporte. E na psicanálise a gente fala muito sobre vazio, sobre falta, sobre perda. Nós não somos completos, né? Tem sempre algo que está escapando e que falta, e que isso que movimenta, né? Isso é o transporte, de alguma forma, para a gente continuar nesse artesanato de vida, né? Que ela diz. E que finaliza, né, nessa frase, mais uma vez, nessa tentativa dela chegar no núcleo das coisas, que ela vai falando do que é o amor. E ela finaliza dizendo que falta ainda alguma coisa, né? Uma palavra, falta uma palavra. Então, mais uma vez, o amor é aquilo também que não se completa, né? O Lacan tem uma frase que é muito conhecida, que ele escreve, né? Que amar é dar aquilo que não se tem. Então, é você poder oferecer para o outro alguma falta, porque você não vai nunca completar o outro, né? O amor nesse sentido não é você encontrar a tampa da panela, né? É você poder lidar justamente com a alteridade. Aí voltando para o flow, para o gatinho, né? Da história do gatinho, é você se deparar com o diferente, com essa imensidão que é conviver com uma outra pessoa, né? E aí eu pensei também no filme, esqueci agora que ele fala dos dinossauros também, que ele faz uma volta para Árvore da vida. a árvore da vida, a árvore da vida, é, que é um pouco isso também, né? Do quanto conviver com o outro é você lidar também com toda essa ambivalência, né? Do quanto, mesmo o amor mãe e pai, ele nunca vai ser completo, você vai estar sempre ali tentando entender o que, que o outro espera de você, tentando oferecer de volta ou não, mas também nunca vai ser exatamente aquilo, vai ter sempre alguma coisa que vai estar escapando, né, dessa tentativa de você preencher a falta do outro, que é impossível, né? Mas que de alguma forma mantém as pessoas unidas, né? Que mantém as pessoas querendo se relacionar, mesmo lidando com diferente, mesmo lidando com formas diferentes de pensar e diferentes classes sociais. Eu acho que ela também traz isso muito forte no livro. Mas, enfim, eu acho que eu me estendi demais, mas eu acho que é muito profundo, né? Uma parte, assim, que ela leva a gente aqui para as profundezas, né? Digamos que a gente está lá com os peixes abissais pré-históricos aqui nessa passagem do livro. Mas, enfim, queria ouvir vocês também circular um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Carla. Que delícia te ouvir. Que viagem, que gostoso, né? Cada um tem um olhar, cada um tem uma história, cada um tem uma visão do processo. Mas esse filme A Árvore da Vida do Malik é uma coisa impressionante também. Ele também é muito quieto. Os filmes dele são super cabeça, super.
em busca de desvendar o mistério da existência, né? E os personagens dele carregam toda a dor do mundo, né? E é isso que a Carla está trazendo para a gente, porque o que que é o amor, o que é essa relação familiar, quem passou por aqui, de onde a gente vem, né? O que aconteceu, esses mergulhos. Eu estou falando do gato, e a Carla está junto comigo com a história do gato, a gente nem havia conversado sobre o filme, mas o gato mergulha muito também, muito. Ele vai e a água, né? Aquilo, tudo sendo tomado pela água, e tem os peixes pré-históricos também que aparecem o plâncton, essa coisa que ela traz do plâncton, ela vai lá atrás, né? De novo eu vou falar, né, do seriado da John, Nosso Planeta, que também tem essa essa busca do homem para desvendar, né? Ela fala do sol, né? Dessa coisa do calor do sol, do calor da vida. É riquíssimo, gente. Eu vou parar também porque eu vou falar muito. Agora é a palavra de vocês. Quem quiser pode levantar a mão, e aí a gente vai. Nossa, é muito, muito. Clarice é tudo também, né? É com vocês agora, gente. Maria Augusta, bem-vinda, Maria Augusta. Maria Augusta também está submersa na Clarice aí. Eu, Delícia! eu estou morrendo de medo de falar hoje. Sabe por quê? Tanto você como a Carla, vocês estão me mostrando uma GH tão sensível que eu estou me sentindo nesse momento uma pessoa muito má. Porque eu não vou por aí. Mas eu vou pedir então um pouco de paciência para vocês e eu vou colocar como eu estou vendo essa história da GH. Mas realmente eu acho que vai chocar um pouco, eu peço até perdão para vocês. Por quê? Nós sabemos que personagens são pessoas. Até agora, até o capítulo 19, eu ainda não consegui ver a GH como uma boa pessoa. E o meu entendimento em relação ao romance, incluindo os capítulos de hoje, eles passam obrigatoriamente pela tal da terceira perna. E eu li uma definição do Alfredo Bossi sobre a terceira perna, que ele diz o seguinte: terceira perna é o supérfluo, que parece essencial. Tudo aquilo que impede o espírito de caminhar com as forças nuas do próprio ser. Daí eu fiquei pensando que toda essa história passa pela terceira perna e o que é que a gente... Como que eu entendi até agora? Pode ser que eu mude. No começo, a GH ela vai nos contar uma história. Mas quando ela entra no quarto lá da Janaí, eu acho que cai a máscara da GH. Quando ela se vê desenhada pela Janaí. Porque a Janaí aponta a GH como uma pessoa vazia, como uma pessoa alienada, como uma pessoa que só via o próprio umbigo, vamos dizer assim. E a GH, ela me parece, naquele momento, ela está muito fragilizada. E eu creio que eu acho que a GH, quando ela segura a mão do interlocutor, que não tem nome, que eu acredito que pode ser qualquer uma de nós, esse leitor, esse interlocutor, ele se torna uma
uma nova terceira perna para GH. E é esse interlocutor, é esse leitor que vai sustentá-la, que vai apoiá-la até onde eu já li. Eu confesso que eu estou lendo o romance de acordo com o que a confraria vai dizendo para a gente ler. E veja bem, o que acontece? A GH fica naquele quarto minúsculo, um quarto que, segundo ela, ela compara a um sarcófago, ela compara a um estômago com fome, e não é exatamente o ambiente que a GH estava acostumada e que ela gostava, porque não dá para negar que a GH gostava de luxo. Aliás, é muito bom mesmo. Quando ela está naquele quarto, ela começa a pensar no mundo real. E ela começa a pensar como que ela vai conseguir reconstruir sua identidade. Porque quando ela vê a figura e que cai a terceira perna, que ela não se apoia mais na terceira perna, ela se torna vazia, é quase que nada. Aí eu fiquei pensando o seguinte, ela começa uma performance e é muito doloroso, porque para ela passar por essa transformação, o que ela vai encarar? Ela tem medo, ela tem raiva, ela tem nojo, ela tem desespero, ela tem hostilidade, sedução, vontade de matar. Ela tem passagens de sua vida, ela fala conosco sobre arte, ela fala sobre animais, ela fala sobre beleza, ela tem muitos devaneios e tem muito sofrimento, e tudo isso que é mostrado é através de uma linguagem muito, muito, muito introspectiva. Daí a dificuldade que eu particularmente tenho de entender o texto. E no 14º parágrafo, eu fiz que nem a Carla, eu numero porque eu acho que fica mais pedagógico. Esse parágrafo, ele me mostra uma GH mais apaziguada. E ela própria diz, a familiaridade do quarto tornou-se reconhecível como uma matéria já vivida. E aí ela aborda temas como a maternidade, a gravidez, o aborto. E eu achei muito bonito quando ela diz o seguinte, porque ela compara os olhos da barata, ela compara com ovários, e é o que faz ela lembrar que ela tiver uma gravidez, né? E voltando lá no 11º episódio, ela diz o seguinte, os 2 olhos eram vivos como 2 ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega do seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Ou seja, a barata tinha ovários férteis, ao contrário da GH. Já relembra a decisão de fazer o aborto enquanto anda pelas ruas. E eu achei que quando ela só tem olhos para as vitrines e para as manequins, que ela fala isso em 2 momentos, eu fiquei pensando, a GH é uma mulher vaidosa. Aí eu fiquei pensando, ela está comparando aqueles manequins esbeltos, longilíneos, com uma possível transformação que ela estaria passando em razão da gravidez. E tem um outro... Ela diz o seguinte, continuando sobre a barata, eu só a pensava como fêmea, pois o que é esmagado pela cintura é fêmea. Eu vi essa frase como se a narradora, retratando a condição feminina ao longo dos séculos. No capítulo 15, GH pede socorro ao leitor e coloca em dúvida
tudo que ocorrera na noite anterior e também se ela não inventou sobre sua própria vida. E nos demais episódios, GH continua no seu desmoronamento psicológico, segundo ela, levada pelo demoníaco, pela orgia de Sabá. O que eu entendi, essa tal desse demoníaco, orgia de Sabá, eu entendi como o lado mais obscuro, o lado mais sombrio da GH. E nessa busca, eu já estou terminando, tá? Nessa busca de uma nova identidade, o que é que ela diz no texto? Que ela ia que ela se desviciava, mas não gostava. Era como o gosto de uma gota de chuva ou como o ar, que não tem cheiro. Para mim, isso demonstra o quanto a GH tinha aqueles conceitos lá da tal da terceira perna enraizados na vida dela. Era difícil ela mudar de comportamento, vamos dizer assim. Ela não deseja, e outra coisa, ela diz assim, que ela não deseja o entendimento do leitor, apenas sua companhia, até se reorganizar de novo como pessoa. E aí a GH, ela adota uma atitude que eu diria sedutora, porque ela começa a chamar esse leitor de meu amor. E ela afirma que uma nova identidade seria uma danação e seu alegre terror. Nos capítulos 18 e 19, eu creio que GH estava se sentindo sufocada e vai para a janela do quarto à procura de amplidão, ela usa esse termo, a procura de amplidão. Ela se perde em devaneios, daí ela viaja pela Espanha, Turquia, Damasco, Líbia, compara a barata, no final ela acaba comparando a barata com um escaravelho, que é um animal sagrado, e no final do capítulo ela começa a relembrar de um grande amor e que eu creio que nós vamos ficar sabendo desse grande amor no próximo capítulo. Obrigada. Maria Augusta, que delícia te ouvir. Nada, não acho. Acho que é um olhar, é tudo. A Clarice, a personagem é sedutora, a personagem está submersa num estado depressivo absurdo, ela contesta a própria existência, ela erra pra caramba, ela está confusa. Inclusive, ela fala que ela tinha dado uma festa, né? Tem uma passagem aí que ela fala que ela deu uma festa, que ela lembra dessa festa, quando ela vê a lua, não me lembro qual a passagem, mas é também, né, essa coisa dessa dualidade do ser humano, desse outro lado do ser humano, nessa coisa da hora mais escura, onde os demônios se libertam, ela vai em todos os processos. Eu acho que que a gente estava falando é mais ou menos o que você está falando também, Maria Augusta, é a sensibilidade dela, né, de mergulhar nesse processo, e você foi lá, dissecou capítulo por capítulo, né, a personagem, e está trazendo um contorno diferente para a gente também, né, dessa personagem bacana, super pertinente que você está trazendo. É a mulher. A gente está aqui na coisa metafórica do processo. Você está desenhando um contorno, né? Ela tem aquela história da Janaí, que ela nem enxergava a Janaí, né? Nitidamente, ela era uma socialite que vivia numa cobertura e que não tinha contato nenhum com as pessoas, e ela começa a descobrir, aí que você está trazendo para a gente também, que ela teve um amor que ela nem sabia que era amor. Ela começa a perceber nesse mergulho, né? Nessa hora. Né? Então, essa coisa
voltando para o Malik agora, o quanto nós somos a natureza e a graça, né? Deus e o diabo, né? O Ivone Guimarães, né? Que tem também, que nós somos totalmente isso também. Ninguém fala do lado, todo mundo fala do lado bonzinho, todo mundo fala do lado fofinho da vida, mas não, internamente a gente tem essa dualidade dessa briga entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro, entre o anoitecer e o amanhecer também. E o que você está trazendo é super rico, imagina, não peça desculpas. Agora a Carla, né? Carla, tá contigo. Obrigada, Maria Augusta, uma delícia te ouvir. E a forma como você entra nos processos é muito bacana. E é bacana ler dessa forma também, devagar, porque se a gente pega esse livro, é impossível ler. Tanto que a gente no começo determinou que fosse um capítulo imenso, né? Vários capítulos, né? Que a gente está denominando capítulo, mas a gente voltou à fita, porque não dá para, não dá, é muito profundo, é muito complexo, é muito, é uma viagem, é um ritual que ela faz a gente acompanhar, né? Enfim, a palavra é sua agora, Carla. Obrigada, Maria Augusta. Não, eu só queria fazer um comentário. Gostei muito de te ouvir, Maria Augusta. Acho que é muito bom a gente poder se dar as mãos e compartilhar essas percepções, né? A gente também, acho assim como a GH, a gente também vai tecendo esse artesanato, né, do livro juntas, né? Assim, do entendimento do livro, o que ficou para cada um de nós, né? E eu achei muito interessante, né, essa parte que você retoma do desenho no quarto que a Janaí deixa para GH, né? E parece que é a partir desse desenho que ela vai se permitindo sentir, porque parece que realmente era uma personagem, né, que ela passava pela vida, ela não sentia a vida. E a partir do momento em que ela se deixa tocar por algo que a Janaír deixa para ela, as coisas vão tendo uma outra percepção, né? Parece que ali ela vai descobrindo um lado é, que ela nunca viveu, né? Ali tem um renascimento dela também, né? Como sujeito, né? Para esse olhar para o outro e dessas pinturas rupestres, né? Das cavernas, ela vai se deixando tocar, né? Pelo outro que a olha, né? É esse olhar da Janaír que deixa essa surpresa, né? Ela faz para a GH esse desenho, né? Dentro do quarto. Então, eu achei muito bom, assim, eu adorei te ouvir. Muito bom a gente ir tecendo essa colcha de retalhos, né? Da nossa Penélope aqui, que é a Clarice. E a Catarina trazendo a história do Kafka também, que ela, na verdade, ela traz, ela é a barata, né? Nós somos todos um, né? Isso eu acho tão gritante, né? Para mim é uma coisa tão impactante no romance, porque ela mistura todo mundo, ela mistura a história, ela mistura desde os primórdios da humanidade e a gente carrega isso na nossa existência. Ela traz isso também, né? E ela fala, ela se compara e ela fala: agora eu também sou você. Ela também é a Janaír, ela também é o garoto subindo o morro, ela também é aquela cabra, ela também é a água, ela é o sal, ela é a lágrima, ela é a vida. É muito doida e linda essa Clarice. É, muito gostoso. Adriana, bem, obrigada, Maria Augusta. Nada, nada, nada aqui. Uma delícia te ouvir. Obrigada pela presença, pelo carinho. Adriana, bem-vinda. Adriana também, outra clariciana aqui. Oh, boa tarde, obrigada. Boa tarde, Cláudia, Carla, a todas. Acho que somos só mulheres hoje, não sei, acho. Não, tinha uma presença. Eu vi tinha alguém, tinha presença masculina também. Não estou achando agora, mas estava aqui. Então tá, é muito importante realmente ler em conjunto esse livro, né? Ajuda muito, né? Porque é muita reflexão, né? Muita reflexão. Eu achei interessante quando às vezes ela compara a barata, né, com outros
animais, né? Assim, por exemplo, até com crustáceo, tem hora que ela fala com escaravelho. E eu lembro na faculdade que eu fiz biologia, né? E eu lembro de um professor de zoologia que ele falava que o camarão era uma barata com mais cálcio, que o caranguejo era uma barata com muito mais cálcio ainda. Aí e ela, assim, né, de certa forma, fala de uma forma literária, mas é meio por aí. E, e é interessante isso, porque eu acredito até que essa questão do quarto, né, que a gente estava comentando, né, em cima do que a Maria Augusta falou, do que vocês falaram, até do neutro, artesanato da vida e tudo isso, eu acho que realmente aquele quarto foi totalmente transformador, porque eu penso que ali foi onde ela viu que algo une todos os seres, todos, né? E isso foi muito forte, porque é onde ela saiu, talvez, né, daquela madame, de algo que a diferenciava do resto. E aí ela percebe que tem algo que une. Esse algo que une, a gente pode, assim, lógico, viajar em vários sentidos. Pode ser algo biológico mesmo, da essência mesmo, algo até científico, né? Dessa união dos seres mesmo, mas pode ser algo até mais assim espiritual, mais místico, né? Seja o que for, mas eu sinto que esse quarto e essa barata e tudo isso fez com que ela refletisse, né? Que no fundo ela está ali com todo o resto, né? Eu também, a Carla até comentou do silêncio, como me chamou a atenção também essa parte, gente. A respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Que coisa, né? A ser lindíssimo isso, muito bonito, né? E uma hora ela também fala do neutro, e ela fala assim: estou falando do elemento vital que liga as coisas. Então, isso que ela percebeu, né? E assim, uma outra coisa legal, ela fala de lagartixa, vocês viram? O grupo foi homenageado. Eu achei muito legal quando ela fala de lagartixa, né? Eu acho que ela disse como é que a lagartixa enxerga, não é? Uma parte que ela fala assim, como é que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, olha. Via como quem jamais precisará entender o que viu, assim como a natureza de uma lagartixa vê sem ter depois sequer que lembrar. A lagartixa vê como um olho solto vê. Achei muito legal isso também, gente, muito bacana. E outra coisa que me chamou a atenção é no final, bem não, é que eu tô com esse livro aqui, eu não sei, mas é a parte final, quando ela fala mesmo das máscaras, dos rituais, do escaravelho, isso me chamou muita atenção, né? Que ela fala assim, ó, o único destino com que nascemos é do ritual. Eu chamava máscara de mentira e não era. Era a essencial máscara da solenidade. E aí ela até fala que os escaravelhos já nascem, né, com a máscara. E tem alguns escaravelhos, alguns coleópteros, besouros, que eles têm aquele chifre que tem a ver também que usam no acasalamento e tudo mais, né? Então eles já vêm com a máscara. Achei interessante isso, né? E achei bonito também quando ela fala assim, sobre que a barata, aqui, através da profunda ausência de riso da barata, eu percebi a sua ferocidade de guerreiro. Achei isso muito interessante. Ela fala, ela era mansa, mas sua função era feroz.
E aí eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Achei lindíssimo isso, né, gente? Porque o que é ser feroz mediante a vida? Você pode ser muito feroz e tranquilíssima, assim, não é? Como pessoa, achei isso maravilhoso. Então é isso, só para trazer alguns comentários. Obrigada, gente. Adriana, que delícia te ouvir. Eu estou aqui, ó. Você está falando do besouro, estou com o besouro aqui, em homenagem a Clarice. E os bichos aqui, uma mosca e um monte de aranha aqui, ó. Que legal, que legal. Adorei os caravelhos, tá com os caravelhos mesmo. Linda, adoro. É uma escaravelho. Eu puxei, ele tá preso. Mas é uma coisa. E ela, com a história da barata, ela fala também que, se eu não me engano, que a barata é um dinossauro, é o crocodilo, né? Também, né? É uma mistura disso tudo. E a coisa do bicho, né? Que você fez zoologia, que bacana, né, Adriana? Eu não sabia disso, que coisa bacana. E como a Clarice traz os bichos, né, os animais para a história, né? A Clarice traz, meu, a barata, principalmente nesse livro, e ela traz a essência da vida, né? Por isso que eu estou comparando da história do Flow, do gato, porque ali é só animais também, não existe a presença do humano ali, né? E essa existe a presença do humano que devastou, né? Que esteve por ali, deixou um rastro da existência. E ela, nessa coisa, a barata, né? Nessa coisa na massa da barata esmagada na parede na porta do armário, como ela vai no âmago da gente, né? Como ela vai. E ela fala que ela tá, tipo assim, você vai chegar. Você pede desculpa, inclusive, né, por ter trazido a gente até ali. Se a gente acompanhou ela até ali, como vai ser para, né? Como é que a gente está se sentindo, né? Por ter chegado até aquele momento, né? Por ter acompanhado a Clarice até aquele momento. E essa coisa de, voltando à história das máscaras, você trouxe para nós, Adriana, essa terceira perna que a Maria Augusta traz para a gente também, como é que a gente vive sem? Né? Como sobreviver a tudo isso, né? Abrindo essa janela e olhando essa selva, né? De que ela viaja, né? E que ela faz aquele voo para os primórdios da existência, ela vai, volta a fita, enfim. Mas é assustador, é assustador. Né? E ela fala das pessoas que vivem em apartamentos, que cada um está com uma angústia, né? E ela traz isso do humano para nós também, né? Através do bicho. É muito forte, é muito bacana, que coisa, é muito bom te ouvir, Adriana. Ah, E fala, fala. não, só comentando que vocês falaram dessa animação, Flow, meu filho falou que é maravilhosa mesmo. Ele adorou, falou: mãe, você tem que assistir, que é incrível. Flow, né? Que é muito bom. Isso mesmo, mas dá uma angústia. Eu fiquei angustiada com o filme, fiquei angustiada por causa. Me remeteu à Paixão Segundo ZH, porque no filme o gato dá uns mergulhos que você. A gente tava. Eu tapava o ar e ia junto com ele nesses mergulhos, nessa coisa da água, nessa coisa da aniquilação da vida, né? Voltar para o recomeço, né? Que ali você percebe que a coisa que é um ciclo, né? E que a gente mergulha e volta, e mergulha e volta, e tenta sobreviver, e tenta, e através também do olhar do outro. E como é genial a direção do diretor, porque é através do olhar do gato. E ele traz essa imagem do gato. Ele grava o som dos animais mesmo, não tem só. Mas é impressionante, é muito bom, gente. Eu recomendo. Pode ser que eu esteja viajando, mas eu achei altamente impactante. Eu achei uma viagem mesmo. Achei um filme muito sério. Eu não sei nem se é um filme para criança. Eu estava lendo uns comentários e as pessoas dizendo que as crianças choram muito, porque as crianças de hoje não estão acostumadas a lidar com perdas, né? Com esses respiros, esses mergulhos, né? E é difícil, mas enfim, é impactante mesmo. É muito bacana. Eu recomendo. Obrigada, Adriana, pela presença, pelo carinho, pela tua participação, que é muito rica. Esse grupo é muito rico, gente. Isso enche a vida da gente de significado. Vocês, né, trazem isso para a gente, essa coisa
de ressignificar através do olhar do outro também. Essa coisa de ter o olhar do outro na nossa vida. Também é corajoso falar, se expor, se dar as mãos, participar, trocar, não é? É muito. Tem gente que é melhor ficar escondidinho numa ossa, não, mas a gente está aqui se expondo, falando, pesquisando, mergulhando juntas, né? Se dando as mãos. É bacana. Obrigada, Adriana. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. Fala, Carla, fala. Eu queria só falar com a Adriana também, pensando até na área de estudo, na sua área de estudo, que você vai estudar zoologia, né? Vai estudar os animais, esses répteis, né? Que são seres Fala. históricos. E o quanto, acho que a Clarice também sugere isso, né? Da gente se aproximar mais dos animais para entender sobre o homem. E é muito interessante isso, né? Também da gente pensar aqui, né, do quanto nós temos também do animal, do bicho, né, e o quanto a gente carrega também isso no próprio desenvolvimento humano. E um outro ponto que eu fiquei pensando também te ouvindo, que me chamou muito a atenção nessa parte, é sobre os rituais. Porque tem um momento que ela vai falar do incenso, que o ritual seria a consumação própria. Então, se você acende um incenso para um ritual, o incenso, a ideia do incenso é que ele possa ir se consumindo, né? Você acende com fogo e ele vai se queimando. E aí, a partir dessa queima, que produz, né, esse ritual com incenso, né? Então, tem algo ali da vida falando disso, né? De algo que você mata algo para surgir algo novo a partir da própria vida, né? Então, isso seria o ritual, talvez, né? Do quanto é complexo, mas faz todo sentido, né? De pensar, que ela diz que, né, para chegar a ser um núcleo, e o ritual é a marca do Deus, e cada filho já nasce com o mesmo ritual. É Eu fiquei interessante se a gente pensar, né? Porque a vida, a gente nasce, os outros seres, e começa a viver, mas o destino é a morte, né? Como um incenso, ele vai se apagar. É é muito isso. mas isso faz parte do ciclo. Muito interessante isso. A partir do momento que a gente nasce, o incenso já começa a queimar, né, É, Adriana? exatamente. E é o círculo da vida também, né? Como a gente se encontra, dá volta, dá volta e vai se reencontrar. E todo mundo caminhando no mesmo processo, né? É nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, ponto, né? E como a gente carrega toda a história da humanidade na nossa existência. Isso eu acho extremamente rico, né? É muito bacana. E como cada uma de nós estamos misturadas uma na outra, uns nos outros, né? A gente está todos misturados nesse processo. Por isso que essa coisa dela pegar esse leitor e falar, me dá tua mão, tá aqui a Clara, não sei se ela já saiu. Que bonita ela fala assim, sem você seria impossível ler esse livro, socorro. Também preciso de uma mão para segurar, que delícia, né? Essa coisa de segurar a mão do outro, de estar junto, e que não tem como. Essa, pode ser que a mão seja a terceira perna, como traz a Maria Augusta para a gente, pode ser, mas não tem como a gente caminhar assim isso. Não dá, né? Esse respiro de abrir, de olhar para o mundo, de voltar para trás. Obrigada, Adriana. Obrigada pela presença. Ana Cláudia. Agora vamos ouvir a Ana. Bem-vinda, Ana. Me mandou um texto lindo de manhã. Depois eu vou te ensinar a colocar no site. E é essa coisa que a Clarice traz, que fiquei muito emocionada, né? Que mexe com a vida da gente, né? Que vai mexendo com os nossos medos. A palavra é sua agora, Ana. Bem-vinda. Ana Cláudia guardiã dos portais da confraria lá de trás, né, Ana? Bem-vinda. Tá sem som, Aninha, tá sem som. Não deu, não deu. Tá sem som, Ana, ainda. Acho que você tá com sinal ruim. Você tá sem som, Ana. Ela- Aninha tá sem som, bem.
Pronto, agora foi, vai. Agora foi? Peraí, só um Agora instantinho. foi, agora foi. Pode falar, Ana. Então, vamos lá. Consegue me ouvir direito? Ah, tá ótimo, estamos te Ah, ouvindo. tá, obrigada. Essas coisas realmente acontecem, essas, como é que fala? Essas coisas, né, do improviso, enfim. E boa tarde, primeiramente, a todos. É muito bom estar aqui de novo, né, depois de uma quinta-feira, né? Então, vamos lá de novo para a Clarice, né? Eu acho que eu poderia falar várias coisas sobre esse livro, e estaríamos falando aqui o tempo todo, não tem como não ler, reler, voltar e tentar entender, porque são, como eu falei, são vários personagens e cada vez que a gente lê, eu não sei como são você, o processo de leitura, mas da GH, às vezes quando eu leio, eu fixo mais em algum personagem, às vezes na GH, às vezes na Barata, às vezes no Feto, enfim, e assim vai. Eu escrevi várias coisas, enfim, mas agora eu acabo mudando sempre tudo, ouvindo todas vocês. E uma das coisas que me chamou a atenção, uma das várias, né, é aquela parte também das antenas, né, quando os olhares das duas se cruzam, né, da GH com a barata. Fica, é como se os olhares dela se cruzassem, no caso da barata, com aquelas suas antenas, né. Acho que, de alguma forma, ela está captando, né, no meu entendimento, é como se a GH, olhando a barata, as duas, é como se ela entendesse, compreendesse que a barata entendeu o que ela fez, captou o aborto, né, no caso que ela fez. E, de alguma forma, eu acho que ela deve ter se sentido um pouco envergonhada do que ela ter feito esse aborto, né? De alguma forma, ela olhando para a barata, botando aquelas duas antenas dela, né, além do rosto, mas eu acho que naquele momento ela sentiu como se ela um pouco de vergonha, eu acho, porque a barata olhando para ela, como se ela estivesse mostrando, olha, teu útero agora está vazio, né? E o meu não, né? Eu ainda posso ter outras baratas, mesmo ela sendo fêmea ou macho, né? Que a gente nunca dá para saber. Quando a gente encontra uma barata, eu só vim lembrar disso, eu só enxergo a barata. Eu não vejo se ela é fêmea, se ela é macho, eu só sei que quando ela tá, ela deixa os ovinhos dela lá, pode se multiplicarem, né? E dá um medo terrível, né? Saber, ou quando ela desaparece, enfim. E voltando a essa coisa de animais e tudo mais, também me veio, vocês falando, né, desse processo todo, quando ela fala de animais, de certa forma é como se ela tivesse aquele quarto, fosse uma jaula, né, onde todos os animais se encontram. E fica aquela coisa, né, aquela metamorfose da vida, né, enfim, aquele acasalamento, sei lá, né, ela lembra do nascimento, da morte, enfim, dos amores, das festas e da solidão, né, apesar de tudo, todas as vivências dela. Também me fez pensar nos animais também, nesse todo esse processo do que é vida, né, do que é viver. Eu lembro um pouco desse bicho, né, desse réptil. Eu lembro um pouco da lagarta, né? Eu gosto muito de borboleta e da lagarta. Enfim, quando eu era criança, minha infância foi em sítio, no sertão, enfim. E quando eu tinha aquelas plantações de algodão, eu lembro da minha avó, né, porque ela não tinha medo da lagarta. Eu ia passar para algum lugar, ia para determinado lugar, na casa da minha tia, que era uma filha dela, e eu passava e tinha as lagartas, e eu morria de medo, eu dava a volta, às vezes, pelo caminho mais longo para não passar pelas lagartas. Mas a minha avó ficava rindo, ela passava, não tinha medo. E às vezes ela chegava na minha casa com aquelas lagartas em cima dela e eu ficava com medo e ela ria, que não era necessário ter medo, enfim. E só para finalizar, a lagarta que também, né, ela rasteja, né? Ela rasteja, ela é uma lagarta e quando ela morre, ela se transforma em borboleta. Ela voa, né? Que eu acho que é o que acontece também com a girafa quando ela vê a janela, né? Ela não enxerga de imediato a porta, porque senão acho que a porta ela iria andar, né? E eu acho que ela não queria andar. Acho que ela queria voar mesmo, ver aquela janela. Porque ali no apartamento, de alguma forma, ela vendo a nuvem e tudo, é como se ela estivesse no escuro, né? Ela está no escuro, e acho que quando ela olha para a janela e de repente vê aquilo lá aberto, ela resolve voar. E eu acho que é isso. Enfim, e só para terminar também, né, vou falando que a Clarice tem essa história da hora perigosa, enfim, provocar um pouco aqui também falar, perguntar para vocês também, né, qual é esse horário, essa hora perigosa, né, que a Clarice sempre tenta passar para a gente, e ela questiona, assim, né, nos contos dela sempre tem, né, qual é esse momento perigoso da nossa vida, né?
enfim. E eu acho que um dos, né, que são vários, eu acho que está no nascimento, tanto no nascimento como na morte, né? No renascimento também. Porque eu acho que quando alguém morre também, de alguma forma, ela renasce em algum outro lugar, né? Essa história de, quando você falou, acho que foi você, né, que falou quando a criança que chora e tudo, eu lembro um pouco de morte mesmo. Estive bem presente na minha vida, quando lá no sertão mesmo, onde eu morava. Eu tinha 11 anos e a minha mãe perdeu uma filha com 15 anos. E essa noite ficou bem marcada mesmo, com 11 anos de idade. Eu lembro da morte dela, do dia, ela deitada lá na cama, e no horário que ela morreu. E eu não entendi o que era morrer, enfim. E isso, de certa forma, ficou aquela coisa de, lendo Clarice, essa história de renascer, de viver, enfim. Lembra da morte, né? Lendo A Passão segundo GH, de certa forma, me remete a isso também, né? A viver, a morrer e, de certa forma, renascer, né? Porque a gente só nasce, né? De certa forma, todos nós nascemos, né? A GH, ou não, né? Quando, a partir do momento que uma mulher, né, decide abortar, ela, de certa forma, ela está renunciando, né, a uma vida, de certa forma. E isso, conviver com isso, acho que deve ser muito difícil, né? Eu nunca tive, nunca passei por isso, né? Nunca tive que escolher entre abortar, entre decidir se vai viver, se o feto vai viver ou não. Mas eu já tive muitas pessoas próximas a mim que fizeram essa opção de abortar. E todo ano, e depois disso, ela falou que uma amiga minha, ela falou que depois disso ela teve uma filha, ela abortou, ia ser uma menina e ela abortou. Logo depois disso, ela teve 2 meninos. Mas uma vez ela falando sobre isso, ela falou que ela não esquece. É algo que fica incrustado na mente dela. Ela ficou contando, ó, qual ano, quantos anos ela teria, qual ano, quantos anos. Eu acho que de alguma forma ela celebrava, né, a vida da filha que não teve, né, como se fosse um feliz aniversário que não existiu. Bom, eu acho que é isso. Obrigada, é muito bom ouvir vocês. E reencontrar aqui de novo, né, Maria Augusta, Adriana, enfim, todo mundo de novo. Vamos mais para essa roda clariciana, né, durante esse mês de 2025, que venham mais, né? Obrigada, Cláudia, obrigada, Carla, e a todos. É isso. Aninha, obrigada a você, né? Acho que isso que você vai trazendo, né, da vida, morte, renascimento, ressurreição, e a gente agora também no grupo da Casa Frida, né, a gente está vendo na história mesmo da Clarice, né, como está presente também isso, né, quando ela perde a mãe quando ela tinha 8 anos e meio, quase 9 anos, ainda criança, e o quanto, né, parece que tudo que ela vai escrevendo, de alguma forma, é um pouco autobiográfico, né, das coisas que ela viveu. E acho que essa passagem faz todo sentido isso que você está trazendo, né, dessa janela, né, desse lagarto que deixa de existir, né, tem o fim do lagarto para se transformar na borboleta, né, é muito bonito, né, e o quanto isso também tem uma forma de dor, né, para todo renascimento, né, toda a situação em que você se inicia um luto, né, algo precisa morrer para nascer algo novo. E ela fala até aqui, né, tem um momento que ela diz sobre essa dor, ela vai falando sobre a dor, né, dessa dor que é um pouco esquecida, né? O que se sabe é que com o tempo você vai esquecendo, que as coisas vão tomando uma outra dimensão, as coisas vão se transformando. Eu não diria nem esquecer, eu acho que de alguma forma a gente não esquece das coisas, né? Eu acho que a gente vai dando outros sentidos, né? Mesmo em relação à fertilidade, à infertilidade, ao aborto, a seguir com a maternidade, todas essas questões que ela está levantando também implicam renúncias, né? Mesmo se você segue, né? Então, e ela fica um pouco, parece, se perguntando como é que seria, então, se ela tivesse feito diferente, né? E é algo que a gente não tem muito como saber, né? O fato é que ela está nesse mergulho ali, se deparando com essa barata, com essa situação do quarto, a partir dessa mensagem, né, que a Maria Augusta trouxe, né? A Janair deixa claramente para ela, né, direcionado para ela nesse quarto, né?
E você, como nossa guardiã dos portais, acho que a GH entra nesse portal mesmo, né? Nesse Sim, portal sobre do que ela viveu, do passado, e vai buscando novos sentidos também para a própria vida, né? Ela se transforma em uma outra coisa, né? E aí eu até vou na fala de alguém aqui do bate-papo, não sei se era da Catarina, alguém que comentou da metamorfose do Kafka, né? Parece que ela se aproxima ali, né, dessa barata, mas ela volta, ela tá sempre com essa ancoragem, né? Ela tá sempre dando a mão para algo. Não é que ela de fato se torna fixamente na barata, né? Tanto que ela tá sim. relembrando uma situação que já aconteceu, né? Ela já está mulher ali, né? Contando algo que aconteceu com ela naqueles instantes, né? E que é um pouco o que ela já trouxe em outros contos, né? Que um instante pode durar a vida inteira, né? Que a gente pode relembrar o resto da vida um único instante, né? Que é muito profundo, né? Isso que ela traz. Mas obrigada, Aninha. Realmente Obrigada a você. são questões muito delicadas, né? Assim, de se pensar, né? O efeito que tem para cada um, né? Também as diferentes leis que existem em relação ao tema do aborto, por exemplo, em diferentes países e culturas, né? Mas que tem isso, né? O que que é ser mulher e gerar uma vida, né? Eu acho que ela traz um pouco isso também, né? Mas obrigada, que bom que você está aqui com a gente, sendo nossa guardiã, como sempre. Ai, obrigada. Obrigada, Aninha. Desculpa, Obrigada. Adorei te ouvir, Ana. Muito bacana isso que você traz. vamos lá, vamos fazer essa roda girar, e aí outras pessoas falarem, né, que o tempo é curto, e se tratando de Clarice. Gostoso. Mas você sabe que essa coisa quando ela fala desse aborto e que ela fala, ela nitidamente ela mostra que ela já tinha decidido. Ela fica brincando com aquele processo, mas ela já fala assim, olha, eu vou pensar, estou pensando, estou andando na cidade, que também a Maria Augusta traz a história dos manequins, né? Que ela olha aqueles manequins e ela está fingindo que já está decidindo, mas a coisa já estava decidida, né? E essa coisa do vazio, né? E o que você traz para a gente dessa provocação também, Aninha, que a coisa assim dessa hora, o que que é a hora mais escura de cada um, né? E a gente estava na quinta-feira, Carla depois posta aqui para a gente, né, o link da Casa Frida, estava rediscutindo, uma delícia, o conto Amor, em que ela fala que a personagem está. Quando começa a anoitecer, é que ela fica com medo, né? Mas o medo do quê? O medo de tirar aquela máscara, né? Que traz muito a Virginia Woolf nessas histórias, tirar essa máscara que a sociedade me coloca e ir de encontro comigo mesmo. Que ela fala no Conto Amor que ela tirou toda a poeira da casa, está tudo arrumado, está tudo organizado, mas ela tem aquela inquietude, que é aquela coisa da epifania, de eu preciso tomar cuidado para não sair de mim, né? E que traz também aquela escolha que o marido busca a mulher e aquela chama se apaga, a chama da vida, né? Porque como é difícil, como dá medo da gente ir ao nosso encontro. É muito mais gostoso a gente ir daquilo que a sociedade determina para que a gente caminhe, né? Naquele caminho em que todo mundo faz, em que todo mundo... E quando a gente sai desse trilhos, que a gente sai dessa coisa mecânica que nos é imposta, porque é fato, né? A gente tem todo um caminho para seguir, e que a gente leva um susto. E que, voltando no Conto Amor, quando ela entra no Jardim Botânico, que ela começa a ver aquela coisa, aquele erotismo, aquelas árvores, aquela coisa, aquela vida se multiplicando no escuro, né? A coisa que a Ana traz, que é essa provocação, que ela vai, eu vou provocar o grupo, né? Qual é a hora mais escura de cada um, né? Qual é a história né, mais difícil nesses processos? E é aquela coisa assim, que a gente pensa tanto, quem é que não teve medo de estar, será que eu estou louca de enlouquecer? Com tanto, e quando a gente se depara com esse eu, né, quando a gente tira essa, ai meu Deus, que medo, quem é essa mulher? Melhor deixar ela quieta em algum lugar, trancada no quarto da Janaína, porque aí eu não tenho que ter acesso. Mas é lindo isso, gente, é lindo. Também a Catarina traz aquela coisa do encontro com Deus, né? Eu lembrei do 100 Anos de Solidão, que os filhos
do Aureliano, que são marcados, né, com uma cinza, né, que são marcados por Deus. Nós somos condenados a andar pela terra, né, essa hora do errante, né, e traçar o mesmo caminho, né, e ter o mesmo final, o mesmo fim, final das contas, né, e cada um trilhando o seu destino, mas que tem uma coisa pré-determinada também. É o Aureliano, é o que é enfim, é o filho da Úrsula. Lindo, gente. Também assisti a primeira parte também na Netflix, não sei se vocês... Adorei, tá? A primeira parte ainda, do metade do livro, é o Rodrigo Garcia que dirige. Ele é ótimo, é um diretor maravilhoso, ele fez Albert Nobbs, eu não sei se vocês assistiram, com a Glenn Close, que é um garçom, que é uma mulher que se veste de homem, coisas... enfim, ele é um excelente diretor, o seriado é filmado todo na Colômbia, com atores colombianos, tá super bonito, é super linear, eu achei tem gente que detestou, mas eu achei uma obra-prima, adorei, achei maravilhoso, recomendo também. E agora eu vou passar a palavra para Maria Antonieta. Bem-vinda, Maria Antonieta. Boa tarde. A Boa palavra tarde. É um prazer estar com vocês. Eu estou há muito tempo, é a primeira vez que eu vou falar. Eu não marco nada. Estou participando de outros grupos, então fica assim meio mal feito em tudo, né? Mas, lendo essa parte, eu vejo assim que a Clarice, ela é bastante, me parece bastante religiosa. Parece que ela está sempre buscando, assim, o místico, né? Falando sobre Deus. Então, eu acho que todo ser humano, eu acho que a obra dela, porque eu tenho participado sobre a Clarice, me parece assim que a obra dela eu acho assim super atual. E eu acredito que todo ser humano se faz essas perguntas que a própria Clarice está fazendo na GH, né? E a gente tem muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente está sempre se perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, e são questões que o ser humano ainda não tem uma resposta, mas ele está sempre buscando. Então, eu acho que ela tem muito conhecimento também, me parece, né? De Bíblia, porque ela fala também da face de Deus, né? Ninguém conseguiu ver a face de Deus. Eu me lembrei da passagem do Moisés na Bíblia, que ele também foi à montanha falar com Deus, ele ficou acabou caindo lá, né? Ficou todo transformado, né? Então, a gente vai pegando. E a outra questão também do mergulho, né? Esse quarto é um mergulho para ela. E no judaísmo, o mergulho é como se fosse um batismo, né? A pessoa, toda semana, eles fazem o ritual de purificação. Então, eu acho que ela vai se perdoando e a gente vai vivendo, a gente vai errando e vai se perdoando. Então, eu acho que é o caminho de todo mundo, né? Então, a gente vai sempre assim questionando de onde você veio, a nossa evolução. Muitas vezes a gente retoma a juventude, mas a gente vê as coisas boas e as coisas que não foram muito boas. E a gente vai tentando conviver com esse claro escuro da nossa vida, com esse lado sombrio. Então, eu vejo assim que ela tem essa preocupação bem forte, principalmente nesse romance, né? Era isso que eu ia só comentar. Maria Antonieta, que bom ouvir sua voz. É a Você primeira vez.
pela primeira vez aqui com a gente. Depois de muito tempo, né? Faz tempo, né? Eu vim pela Leila, né? A Ah, Leila a Leila é muito amiga da minha irmã, que é psicóloga. sim, sim. E a Leila veio um dia em casa, nós fomos assistir um espetáculo aqui perto do Sesc, eu moro perto do Sesc, Ipiranga. E depois ela veio tomar um café aqui. Aí ficamos conversando, ela falou da confraria. Aí Ai, eu já logo já procurei, né? Foi acho que o primeiro grupo que eu peguei, mas eu demoro bastante para. Eu acho assim os comentários tão brilhantes que eu prefiro ficar quieta. imagina, isso que é o mais, acho que o mais rico que nós temos, né? Poder ouvir, compartilhar, né? Trocar experiências, né? E que bom, né? A Leila está com a gente também há um bom tempo, mais uma guardiã aqui do grupo também, né? Que está É. sempre aqui presente. Que bom que você está compartilhando com a gente, Maria Antonieta. Muito Eu bom te ouvir. gosto muito. Me fez muito bem, e mesmo os outros grupos que eu estou, é que às vezes eu não dou muito conta, né? Porque, como hoje, não sei se alguém leu assim, eu li só essa parte de hoje. Eu já tinha lido só o comecinho, mas no fim eu falei, não, eu vou ler essa parte de hoje. E deu para... Nossa, a gente pega o espírito da Clarice, né? É Eu melhor ir em também. casa, né? A gente vai É, em partes para conseguir, né? Porque é muito assunto, é muito é, material. é muito profundo, é. E eu Eu queria também, só. como eu dei aula de literatura, e eu sou aposentada há mais de 20 anos, né? E fiquei um tempo sem ler nada, sabe? Mas a gente não tinha assim conhecimento na época da Clarice como nós estamos tendo agora. Então eu tô assim apaixonada. É Somos muito todos bom. aqui apaixonados por ela. Mas eu queria só fazer uns comentários da sua fala que eu achei muito pertinente, é um pouco também em sintonia com o que a Cláudia estava falando, né, que a gente estava discutindo o contra-amor, né, esses dias. E aí eu fiquei lembrando Perdoando Deus, te ouvindo, Hum, Antonieta, né? Porque é isso eu acho mesmo. que nessa passagem ela fala muito, né, de uma questão mais bíblica mesmo, né? Dessa saída do paraíso, e o quanto o homem ele anda meio aos tropeços mesmo, como esse bonde, né, do contra-amor, né? A gente está É isso. o tempo todo um pouco tropeçando e se havendo com essa sombra, com a claridade, né? Com essa dualidade, o bem e o mal. E achei muito interessante isso que você traz do mergulho como um ritual de purificação, né? Que parece que é um pouco esse momento que a personagem tá, né? Parece que tem ali algo que tá de fato, né? Sendo um batismo, né? Nesse quarto, tá tendo um ritual dentro desse quarto, né? Que ela tá vivendo. Então, achei muito interessante. Para mim, faz todo sentido, né? Tanto que o próprio título, né? A Paixão segundo GH, né? É, Tem um viés é bíblico também, né? Da como gente. se fosse um evangelho, né? Isso, Se fosse um exatamente. evangelho, segundo, né? Uhum. É que eu faço também um curso bíblico com um padre que viveu em Israel. E há muitos anos já que a gente faz, e a gente sempre analisa os textos. E ele fala: a água é sempre caos. Então, quando a pessoa sobe, ela tem uma outra vida, né? Quer dizer, ela se libertou, né? Interessante. Eu associei A vida começa na água também, né? também. A vida também tem caos, né? Tem algo que É, fica, né? é. Junto, né? Acontecendo. Mas eu queria te agradecer. Daqui a pouco a gente vai finalizar a roda, né? Do nosso encontro hoje, mas vou passar para Maria Augusta também. Não sei se a Cláudia Ah, queria fazer algum eu que comentário. agradeço a vocês fazem um trabalho maravilhoso e que vá por muito tempo. Que bom estar com você, Maria Antonieta, que bom te ouvir. Também te vejo toda. É muito gostoso poder falar, poder ouvir
e poder participar. Muito bom te ouvir. E adorei, eu acho que é super pertinente mesmo, porque logo no começo ela reza a Ave Maria de uma outra forma. Aquela passagem é linda. É como se ela estivesse pedindo perdão, né? E essa coisa da reza também, da coisa dessa oração que fica, né? Quantas vezes a gente não fica rezando em silêncio, seja o que for, né? E ela fala sobre isso também, né? Ela fala dos rituais de Umbanda, ela fala de várias religiões, mas ela está buscando Deus, ela quer se defrontar com a cara de Deus, né? E é impressionante e mais ainda, esse mantra que a gente vai levando, porque a gente precisa acreditar, né, na vida. É lindo. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela voz agora, Antonieta. Maria Augusta, vamos finalizar com você agora, que a gente já está aqui, né? Essa roda é um pouquinho mais curta. É com você agora, bem, pode falar. Não, eu queria só dizer para a Maria Antonieta que a Clarice teve uma época da vida que ela lia e relia. Era uma coisa quase obsessiva. Ela lia o livro Imitação de Cristo, que é um livro do século XV, é escrito por um padre. Eu estou tentando me lembrar o nome, mas eu não consigo. Em vários textos da Clarice existem muitas passagens bíblicas, e aquele livro A Via Crucis do Corpo, porque Via Crucis são as passagens, né? Aquelas 14 passagens do sofrimento de Cristo até ele morrer, né? A cena final. E nesse livro, a Clarice escreve, são 13 contos, e na apresentação do livro, ela diz que não foram 14 contos, porque era a história de uma pessoa muito simples, que contou uma história triste para ela, mas ela não quis transformar em conto. Então, essa ligação também, que são 14 contos com as 14 passagens da Via Crucis do Corpo. E todos os contos desse livro Via Crucis do Corpo é voltado para o corpo, principalmente o corpo feminino, nos contos. Era só isso. Obrigada. Obrigada, Maria Augusta, obrigada. É impressionante, isso mesmo, eu lembrei da Via Crucis do Corpo também, que tem todo esse processo, ela está super integrada, e não só na história da Bíblia, né? Em todas as religiões, em todos os rituais, ela tem um lance de magia negra, ela tem do círculo, ela tem um mantra, ela tem cabala, é uma mistura, né? E é a vida, é a mistura das pessoas, dos processos, daquilo que a gente vai pegando, né? Pelo caminho, né? Pelo caminho da nossa existência. Então, eu estou aqui, a gente já vai colocar, amanhã não vai para o site, mas tem já, né, no site já tem lá o próximo encontro da confraria, que vai ser Resto do Carnaval, da Clarice também, né, uma volta à infância, e A Culpa é do Fidel, da Julie Gavras também, que é uma graça, o filme, que também é a volta da infância dessa diretora, que ela volta à fita, ela é filha do Costa Gavras, e ela volta, né, na infância, é meio que também autobiográfico. E eu queria agradecer a presença de vocês, esse presente, essa parceria, esses olhares, essa ciranda invisível que a gente, né, tece, né, que a gente vai tecendo através dessa maluquice que são as redes sociais, mas que a gente tira tanto proveito, né, dessa máquina que faz também virar a vida, que a gente entra nisso de forma diferente, eu acho tão mágico. E gostaria que vocês contassem para todo mundo, porque acho que trazer literatura para a vida das pessoas é uma forma de respirar de forma diferente, né? O cinema, a arte. Está aqui agradecer a Casa Frida por essa participação tão linda, com essas falas tão pertinentes, essa coisa que vai trazendo para a gente a nossa história, né? De alguma forma,
por esse olhar, enfim, e agradecer vocês pelo carinho, pela presença, pela participação. E eu sempre me emociono com isso, com essa coisa invisível, dessas mãos invisíveis que se unem através desse Zoom aí, dessa maluquice que é essa internet, essas redes sociais da vida, e a gente faz uma coisa tão mágica, tão gostosa, tão, né, que transcende, né? Quero agradecer vocês por isso. Obrigada, Catarina, Adriana, Antonieta, tua voz, Delícia, Maria Augusta, Esther, Aninha, Maria Cristina, a Maria Cinto também, a Diva. Um beijo para vocês. Vocês são muito especiais. A Kátia também aqui com a gente. Obrigada pelo carinho. Muito bom estar com vocês. Então, na próxima, a gente vai estar Também junto. dizer que a gente segue de mãos dadas aqui numa leitura do GH. Acho que nós temos mais 2 encontros pela frente. Em breve a gente vai divulgar também o conteúdo para o nosso próximo encontro e também ressaltar, né, o convite para a biografia que nós estamos lendo, que vai ser no dia 27 de fevereiro, para quem quiser participar. Obrigada. A biografia também, a Casa Filha está trazendo pequenininhos, dá para acompanhar tranquilamente, porque são poucos capítulos, e eles trazem um conto junto, vinculado a esses capítulos, e há outro mergulho na vida da Clarice, e acho que a Clarice todas nós temos um pedacinho da Clarice dentro da gente, essa coisa. Então, isso é muito lindo, poder sentir. Então, agradeço vocês, beijo, até a próxima, gente. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Obrigada, Kátia, obrigada, gente. Obrigada, Olinda, pela presença, muito bom estar com vocês. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês, Tá, bom fim gente, obrigada, boa tarde.